Olá, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Paula Cabreira, a gente está aqui no mais podcast Jornal Nossa Cidade e dessa vez a gente está recebendo a Cida Maia, que é vereadora em Mauá e candidata à reeleição. Tudo bem, Cida? Como é que você tá? Oi, Paula, tudo bem? Bom dia, boa tarde, Boa não sei, noite, a gente não boa sabe o horário, né? noite. Olá, né? Resumindo para todos e todos que estão aí nos assistindo e mais uma vez gratidão, Paula, por mais essa oportunidade. Eu que agradeço. Quero só lembrar a todos que estão em casa, gente, que como nós estamos em período eleitoral, eu preciso dar o mesmo tempo para todos os candidatos pela lei eleitoral, para que isso seja realmente justo. E são 396 candidatos em Mauá, nós definimos 20 minutos, porque se todo mundo decidir que quer vir aqui, eu vou ficar aqui até o Natal. Então, temos 20 minutos para conhecer um pouquinho mais da Cida. Cida, eu queria que você começasse falando um pouco mais da sua história, como é que você se viu política, como é que você entrou nesse meio? Bom, eu cresci indo para os comícios com a minha mãe e com meu pai lá no Nordeste. Quem é do Nordeste sabe como é que é esse período eleitoral lá, ferve de em caminhões de um sítio para o outro, e eu cresci nesse movimento. Na década de 80, quando os meus pais chegam aqui, eu sou aí, tenho 10, 11 anos, e o ritmo continuou. O primeiro comício que eu fui com meu pai e com a minha mãe na cidade de Mauá foi lá na Guerina Estela, que foi um comício do Lula, que ele era candidato a governador naquele momento. Eu tinha 12 anos, 11 anos por aí. E aí cresço no bairro, no Jardim Zaira. Tinha um movimento para luz, né, iluminação pública nas ruas. Minha mãe e o meu pai estavam, eu estava junto. Tinha um movimento para que ampliasse a linha de ônibus para o Zaira 3, eu estava junto. Tinha um movimento para a canalização da água, eu estava junto. O asfalto e por aí vai. Todas as políticas públicas que quem foi da década de 80 sabe o movimento que a população fez. E eu cresço nesse ambiente de luta por conquistas sociais. Em 1988, eu me filio ao PT. Paralelo a isso, eu fazia magistério no Terezinha Sartori, no período noturno, e trabalhava na quitanda do Seu Álvaro, como a ampla maioria da juventude que trabalhava de dia e Estudava à estudava de noite. noite, que era para complementar a renda da família. Faço magistério, naquela época do magistério vem a luta pelo passe escolar gratuito. A gente tinha o passe escolar e aí nós conquistamos o quê? Meia passagem. Quem é daquela época também se recorda. Então, ao lado do AUMES e tal, a gente faz essa participação no movimento estudantil. Paralelo a isso, pós-88, Constituição Nacional, começam-se as discussões da Constituição e da Lei Orgânica Municipal. Lá estou eu também participando especificamente de 2 capítulos, da saúde e da educação. Que aí eu já estava, né, na minha fase já de Uhum. juventude, né, indo para a fase adulta. Vem o primeiro conselho gestor da cidade, nas UBS, eu sou eleita conselheira gestora na UBS Zaira 2, que tinha sido inaugurada em 88, 89, nessa época mais ou menos. Foi até o professor Amauri na época. E aí vou me envolvendo nas questões políticas partidárias, políticas sociais e políticas sindicais, porque em 90 eu saio da quitanda do Seu Álvaro em um dia e no dia seguinte, 28 de março de 1990, eu entro para a rede estadual de ensino, na Escola José Daniel. Automaticamente em seguida eu já me filio à PUESP, já viro representante de escola. Vou para essa luta, me torno conselheira regional e vou compor a executiva da PUESP de Mauá. Passado o tempo, veio o concurso de professora, eu me efetivo também onde? Na Escola José Daniel. Sigo como professora por mais alguns anos, vem um concurso de diretora, me efetivo diretora onde? Na Escola José Daniel, no Zaira. Então, a trajetória de luta, vem desde criança, porque desde quando eu sou criança, eu lembro da minha mãe fazendo reivindicações lá na nossa cidade, Acopiara. Eu lembro que assim, eu tive paralisia infantil, Paula. Olha. E eu me recuperei por quê? Porque a minha mãe ela fazia toda uma luta para que a gente conseguisse ter vacina. A vacina não chegava até a nossa cidade, tinha que ir para uma cidade vizinha chamada Iguatu. E a minha mãe juntava ovos, vendia ovos, que era para juntar o dinheiro para fretar o carro, para quando fosse o dia da vacina levar a gente para tomar a vacina nessa outra cidade.
né? E aí eu tenho toda essa gratidão pela minha mãe sempre, porque se eu ando hoje, se eu estou dando os passos, mesmo que puxando aqui da perna, se eu voltei a andar, foi pela luta da minha mãe para garantir a vacinação, né? Na nossa vida e na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, eu sabe, chego nessa trajetória minha até ser candidata em 2020, passando por diversas lutas, por conquistas sociais, conquistas sindicais, enfim. vendo a E aí, importância realmente da vendo a política na importância. transformação social, né? Exatamente. Me filio no PT em 1988. Em 2013, 14, eu chego à presidência do partido. O PT de Mauá, o diretório de Mauá, naquele momento, era o terceiro maior diretório do Brasil, porque ele perde para capital, São Paulo, para Guarulhos, Mauá. Né? Então, assim, assumo a presidência do PT num momento muito difícil da história, que foi o impeachment da presidenta Dilma. Participei das várias campanhas eleitorais da cidade, mas sempre nos bastidores, sempre na rua, sempre ali no corpo a corpo, sem a pretensão do cargo eletivo, né? Vereador, no caso. E aí, em 2018, surge a oportunidade da discussão dos grupos, começa a discutir 2020, o que a gente vai planejar para 2020. Estamos saindo aí de um processo eleitoral muito difícil, que todo mundo já sabe, né? A prisão do presidente Lula, enfim. E em 2019 as conversas avançam, e em dezembro de 2019 a gente forma a LIC, de fato, naquele dia 19 de dezembro de 2019, ao lado do professor Oswaldo Dias, que foi um grande incentivador também ao lado do prefeito Marcelo Oliveira, para que eu viesse com essa candidatura. O Oswaldo esteve presente no dia que a gente bateu o martelo com mais de 100 pessoas, que a gente ia estar assumindo essa pré-candidatura para 2020. E 2020, quantos votos você teve? 2020 eu chego a 1.070 votos. Eu falo que eu não perdi por 32 votos, mas me faltaram. Eu não tive uma vitória eleitoral, mas eu tive uma vitória política muito grande, porque vou para a campanha e vem a pandemia, vem todos os desafios que a gente conhece, que a gente sabe. Mas, assim, eu fui com tudo que eu me proponho na minha vida, eu tento fazer da melhor forma possível. E mesmo que todos os dados, que todos os líderes, que todas as pessoas com as maiores experiências políticas me colocava lá em sétimo, oitavo, nono na lista do partido, eu dizia, não, eu vou disputar o terceiro ou a segunda colocação. Eu estou entre a segunda ou a terceira. Na semana da eleição, eu falei para um amigo meu, Azemar, que o Azemar brinca que nós somos PT raiz e a gente tem que se orgulhar disso. Eu falei para o Azemar, eu chego na segunda ou na terceira colocação. E eu votei entre 1.000 e 1.100 votos. Isso, então joga na loteria, podem falar dessa forma, como eu já ouvi. Não, é a luta que a gente teve naquele período que nos faz acreditar que a gente chegaria ali. Eu disse, e se a gente perder, a gente perde eleitoralmente por poucos votos. E foi isso. Faltaram 32 votos para eu me eleger vereadora. Naquele momento, 2020. Mas, Cida, apesar de você não ter sido eleita vereadora naquele momento, você é uma ativista conhecida pela causa da saúde e da educação, e mesmo sem mandato, você conseguiu realmente bastante coisas até vir a ser agora vereadora, né, que era suplente, você assumiu em abril? Eu assumi em março de 2024. É porque eu não parei, Paula. Então, o trabalho continua mesmo nos bastidores. Mesmo nos bastidores. Então, terminou a eleição, eu cumpro mais alguns dias que eu tinha lá e já retorno para a escola. Retorno para a escola para minha função de diretora, a qual eu sou concursada. Passado um tempo, eu assumo a supervisão de ensino. Horário fechado, das 8 às 17. Tanto que se me procurassem alguma agenda do governo, eu não estava, porque eu estava no meu horário de trabalho. Mas antes das 8, no meu horário de almoço e após as 17 horas, eu continuei mantendo, né, o meu ativismo nas visitas, nas reuniões, nas participações que eram possíveis. Tanto que naquele mesmo ano de 2021, uma mãe me procura para tratar a questão da carteirinha da Cipiteia, né? E eu
monto todo o projeto, apresento para a Xênia, que é a secretária de Assistência Social. A Xênia abraça, leva para o prefeito Marcelo Oliveira e no dia meados do dia 18, não me lembro bem, de agosto de 2021, o prefeito Marcelo Oliveira assina o decreto e me convida para estar ao lado dele no momento que ele ia assinar o decreto. Acho importante a gente frisar isso, gente. A carteirinha de identificação das crianças, das pessoas com espectro autista, foi uma das primeiras cidades aqui de São Paulo a conseguir esse direito, foi Mauá, nessa solicitação que a Cida fez. Do ABC foi a segunda cidade e foi um momento muito importante, porque assim, mas aquela criança, eu estou olhando ali, o que ela tem? É o que a gente chama de oculto. Deficiência oculta. Então, numa UBS, por exemplo, que ela tem uma longa espera, às vezes, para fazer ficha. Então, é a questão de garantir a prioridade dela quando a mãe apresenta a carteirinha. Né? De repente, tem mãe que não gosta de pôr o cordão, mas a carteirinha ela apresenta tal. Então, foi uma das conquistas que a gente teve. São quantos autistas hoje com CPTEA em Mauá? Eu não estou com o dado correto aqui, Paulo. Eu vou preferir não falar, porque lá atrás eu tinha esses dados, mas esses últimos dias já mudou bastante, que é um crescimento muito grande que nós temos na rede, na educação principalmente. Né? E agora, Paula, ontem a gente aprovou um projeto de lei da nossa autoria, porque já que nós estamos falando do TEA, do transtorno do espectro autista, a gente sabe que um barulho repetitivo, um barulho estridente, ele é um gatilho para essa criança, às vezes, se desestabilizar, se desajustar. E aí, assim, com essa preocupação, a gente formulou um projeto de lei para a cidade, que não é de punir a escola que não cumprir, mas antes abrir o diálogo, mas que todas as escolas públicas, municipais, estaduais e as particulares façam essa troca desses sinais, aquela sirene estridente, por um som musical tranquilo, ou o próprio luminoso, porque o luminoso também eu vou atender quem? As crianças ou os adolescentes surdos ou com uma deficiência auditiva. Então, assim, esse projeto foi aprovado ontem, agora tem aquele prazo legal de ir para o prefeito, publicar, enfim, e depois tem o prazo de 120 dias para as escolas serem informadas e irem fazendo as trocas, porque o objetivo não é punir e nem ser autoritário com as escolas, mas é provar que isso vai favorecer a vida dessa criança, ela vai ter uma vida saudável, uma vida melhor no ambiente escolar. É um dos motivos. Tem um outro projeto que a gente está discutindo, pensando assim, a educação ela é global. Então, por exemplo, a gente recebe muito nas escolas, é uma coisa que sempre me preocupou, que sempre me afetou muito, até porque eu tenho parentes, tenho crianças que vivem isso, e fui diretora e fui professora. Então, eu não sei ainda como é que eu vou trabalhar essa questão, mas que eu já estou rascunhando, que envolve educação, envolve saúde. É uma parceria que precisa ser ajustada. Não sei te dizer os detalhes, se é um auxiliar, se é um enfermeiro ou de que forma que é. Então, por exemplo, a criança ela tem diabetes. A escola, o professor, o funcionário da escola, ele não tem autonomia para ele aplicar a insulina desta criança. Esta criança, ela precisa tomar aquela medicação. Aí o que ela faz? Por exemplo, eu tenho um sobrinho que nós tivemos que ensiná-lo a aplicar. Sim. Ele, com 7 anos de idade, ele mesmo tinha que aplicar a insulina dele. E isso vem me incomodando. E esses dias eu dialogando com a Eliene, né, que é a nova secretária de saúde, ela falou, Cida, vamos amadurecer, vamos construir junto. Então, isso a gente está em fase de construção. Se tiver que se somar com vários vereadores, ótimo, perfeito. É um anteprojeto. Sim, ainda está na discussão. Acho importante, novamente, porque, eu venho trazer isso aqui, porque eu sou diabética. Há muita gente que acredita que a gente toma insulina uma vez por dia, que é uma medicação. Não é. Essa correção deve ser feita todo o tempo, de acordo com a atividade, de acordo com o que a gente come. E isso afeta principalmente as crianças, que ou estão muito desanimadas e acabam se sentindo muito mal, ou que acabam... Se estão com uma dose muito alta, acabam passando mal no sentido de sessão de desmaio. Então, realmente é um projeto fundamental. Ou então, assim, Paulo, por exemplo, a criança hoje, ela tá com um problema de inflamação na garganta. Sim. Aí o médico prescreve um antibiótico, a gente sabe que tem um horário certinho para ser tomado.
Aí a escola não pode Não dar pode. esse E essa antibiótico. criança não pode não ir para a Aí escola essa- porque a mãe precisa trabalhar, né? E nem só isso, a questão educacional, né? Uhum. Então, esse projeto, ele não Ainda pode ser um projeto do Ainda tá em vereador. estudo, né? E assim, tem outra coisa que as câmaras confundem muito. Os projetos e os anteprojetos. Esse projeto, ele não pode ser um projeto de lei do vereador, porque o prefeito vai ser obrigado a vetar. Mas é uma penso o discussão seguinte, que você levou. mas eu posso fazer o anteprojeto e fazer uma indicação e apresentar para o prefeito, como eu tenho feito outras nesse Cida, a gente já tá com sentido. 15 minutos, então eu vou... Desculpa. Dentro disso também, você trouxe um outro projeto fundamental em Mauá, que é o Mãe Mauaense, que também funciona dessa mesma maneira. Você pode explicar ele, por favor? O projeto Mãe Mauaense, numa parceria com o deputado Rui Falcão, vai justamente na linha de combate Nossa, agora fugiu a palavra, menina. Mortalidade infantil. É o combate à mortalidade infantil. Quando o prefeito Marcelo Oliveira assumiu, a cidade de Mauá era a cidade que tinha o maior índice de mortalidade infantil no ABC. Ele é um projeto que ele não aparece de imediato, que a gente só vai poder saber se ele deu certo 2 anos depois, por aí, quando a gente levantar os novos dados. Mas ele proporciona que a mãe, ela faça o pré-natal de pelo menos 6 consultas, que ela tenha tantas ultrassons garantida, que ela tenha um exame mais rápido de urina, né, que isso também afeta, uma infecção de urina na mãe afeta o desenvolvimento da criança. E ao final desse processo, o kit, na minha opinião, é o menos importante. Ele só é meio que uma possibilidade de agrado para a mãe, porque ela cumpriu o pré-natal da forma que a legislação, da forma que os meios de saúde exigem. E aí ela recebe um enxoval. Um enxoval simples, uma coisa, um básico. Mas eu fiquei muito feliz, Paula, porque eu sou muito de fiscalizar aquilo que chega. Em abril, eu fui até a maternidade e a Célia, que era a secretária, falou assim, olha, você vai, mas eu quero que você vá sem avisar. Para você ver quantas mães estão com os kits, levando os kits para o hospital. E aí eu fui, das 12 mães que estavam naquele andar naquele dia, 9 estavam com a bolsa, o kit das crianças. E as outras 3 é porque optaram de não levar e levaram a bolsa comum. Sim. Então, assim, de fato, eu estava chegando no serviço, né? E aí, o que eu venho discutindo muito quando eu falo da questão da mulher, esse projeto ele vai para a criança, vai para a mulher e para a questão de saúde. Mas quando eu falo de saúde também, já emendando, que o nosso tempo está terminando, então já vou colocar o que a gente vem discutindo também. Hoje a gente tem na saúde o programa Viver Bem, que está sendo maravilhoso, uma quantidade de pessoas muito grande atendendo e as pessoas que tinham depressão, eu tenho testemunhos incríveis. Mas aí, o que eu quero discutir com o prefeito Marcelo Oliveira? Que o Viver Bem, ele se estenda para as mulheres, principalmente, que estão no trabalho durante o dia. Que às vezes elas não conseguem novos horários, seja à noite, seja no final sábado, de semana. algum momento que elas possam ser contempladas. Porque a gente, com desenvolvimento, né, físico mais condicionado, a gente vai ter pressão alta no índice menor, vai ter uma série de benefícios. Vou de novo aqui pra gente, a gente já tinha falado isso com outro candidato. O Viver Bem, gente, é um programa de saúde, mas em parceria com o esporte, que é oferecido dentro das 23 UBSs de Mauá. Então, não precisa sair para ir para longe de onde você mora, vai ser na UBS que faz o seu atendimento. São aulas de ginástica, alongamento, dança, que acabam ajudando aí, como disse a Cida, num auxílio para que a gente não fique doente, né? Num combate à doença ali E entra o esporte, né? Na vida dessa pessoa. E aí, então, você pediu, tá fazendo essa solicitação. Estou fazendo essa solicitação. A outra solicitação que eu trabalhei, que eu fiquei muito feliz, que entrou no programa de governo do prefeito, eu apresentei para ele um anteprojeto chamado Recanto do Idoso, que ele está levando o nome agora de Centro de Convivência do Idoso. Ai, que bacana. O nome não importa para mim. A gente pega uma população que ela está envelhecida, você pega filhos que têm os pais e que ele tem um único filho, ele precisa trabalhar e o pai hoje está com Alzheimer. Tem município que chamou de creche do idoso, por isso que eu chamei de recanto do idoso. E o prefeito está chamando de centro de convivência. Então, ele tem que ter um espaço reservado que é como se fosse uma creche mesmo, para esse adulto que tem Alzheimer, que o filho não tem condições de estar pagando uma pessoa para tomar conta. E isso foi um anteprojeto que eu apresentei para o Marcelo. Não importa que o nome agora seja outro, mas eu tenho a felicidade de saber que tem um pouquinho. Da mesma forma que o Mãe Mauaense
velhices têm, o Recanto do Idoso também tem. Eu sempre tenho também, né? Tem bastante da Cida. Cida, agora que eu queria que você olhasse aqui para essa câmera e falasse por que você é a melhor opção para a vereadora da Câmara de Mauá. E pode falar o número, pode pedir voto. Bom, eu sou Cida Maia, como eu disse, professora, diretora de escola, supervisora de ensino, formada em gestão de cidades. Eu defendo, né? Eu acredito que eu estou preparada para continuar na Câmara de Mauá, que esses 6 meses não foram suficientes para que vocês conhecessem o meu trabalho, mesmo tendo várias atividades aí para mostrar, mas eu preciso continuar porque eu também tenho o projeto que eu já estou apresentando para o prefeito Marcelo Oliveira. A construção das escolas municipais, elas são necessárias e urgentes, mas as crianças não podem parar de crescer para esperar essa escola ser construída. Então, a gente está apresentando para ele o projeto de uma ação emergencial para que essas crianças sejam atendidas, porque nem todas as mães têm acesso a uma ação judicial. E não dá para eu defender o direito da criança via judicial apenas. E quando eu defendo mais creches, a creche ela não é só educacional, ela é social, ela é econômica e ela é uma questão de saúde também, porque quando uma criança está na creche, que ela é atendida na sua integridade, com nutricionista, com alimentação adequada, quando a mãe não precisa mandar fraldas, que a criança usa 6 fraldas no dia, isso é econômico para a vida da mãe também. Então, tem esse debate a ser feito, que nós temos que fazer, e eu tenho a certeza que o prefeito Marcelo Oliveira está disposto a fazer essa discussão. Eu quero defender que eu continue na Câmara, porque eu acredito que as mulheres precisam ser atendidas também integralmente, com uma clínica especializada para mulheres, não que isso seja função do vereador, mas é função do vereador cobrar e propor, que é o que eu estou pensando. Então, é por isso que eu, Cida Maia, 13113, no dia 6 de outubro, peço o seu voto, e não é só o seu, é o seu e mais um, porque na caminhada da esperança, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Conto com você. Obrigada, Cida, por ter vindo aqui. Sei que está sendo uma correria lascada. Então, vou esperar você para a gente discutir com mais calma depois um pouco sobre o seu mandato, que tem muita coisa boa vindo aí também, né? É isso. Muito obrigada. Eu agradeço você que ficou aí. Se você ainda não curte nosso canal, vou pedir para que você, por favor, curta. Nós somos um canal pequeno que acompanha principalmente a cidade de Mauá. Então, se você quer ficar bem informado, por favor, nos acompanhe. Conto com você. Até a próxima. Tchau, tchau.